uma boa tarde. Meio-dia, hein? 12 horas. Começamos agora o programa Cimara Ellery, da sua Camaçari TV. Meus amigos, e começo já dizendo para vocês que fiquem preparados, porque nós vamos ter alguns sorteios hoje. Por exemplo, quem é que não conhece o Renato Piaba? Eu mesmo, com o Humberto, já assistimos ao show do Renato Piaba em Salvador, junto com meus filhos, muito animado, perfeito. É um rapaz extraordinário. Pois bem, o Piaba inova mais uma vez e traz o espetáculo Renato Piaba é Show para Camaçari, mostrando o que há de melhor para o deleite de seus fãs. Será aqui no Clube Social de Camaçari, no dia 13 de outubro, às 21 horas. 13 de outubro é domingo? Não, sábado, né? 13 de outubro é sábado. E acima de 16 anos. Então, menor de 16 anos, não, porque as piadas são, às vezes, de vez em quando, meio complicadinhas, né? Mas se ri muito, muito divertido, desopila o fígado. Então, é com a gente mesmo, né? E, para não dizer, ele me deu 2 ingressos. Então, 2 ingressos, eu não quero separar casais, né? Um ganha, o outro não ganha. Vamos fazer logo aquele negócio barba, cabelo e bigode. Vamos logo fazer um único sorteio, aonde a pessoa já leva os 2 ingressos. Então, a qualquer momento, não é agora, eu vou dizer, atenção, que o primeiro telefonema ganha os 2 ingressos. Vai ser assim. Ou eu, de repente, trouxe aqui uns brinquedinhos singelos, né? Em que vocês vão ver aqui, tem essa menininha com a bonequinha, né? E temos também um carrinho, que eu vou pegar aqui para vocês, aqui, esses 3 carrinhos aqui, né? Eu estava na hora que mostramos bem, e depois ele, já viu aqui? Então está aqui, certo? Esses 3 carrinhos e mais agora esta boneca. Então, em determinado momento, eu digo assim, olha, a mãe que ligar, leva os carrinhos ou leva a boneca, ok? Então vai ser assim, a nossa programação do dia de hoje. Outra, depois também, quando eu terminar a minha participação aqui, nós vamos ver uma entrevista, Humberto vai entrevistar o Haroldo da loteria, que foi candidato a prefeito pelo PSOL, e brilhou, sinceramente, brilhou. Uma campanha bem dentro da lei, não teve compra de votos, foi tranquila, foi como ele pôde. Quem votou nele é porque, evidentemente, gostou das propostas dele. Então, vamos nós caminhando contra o vento. Então, quero dizer para vocês, deixar para vocês, iniciando o programa de hoje, frases sobre o mensalão proferidas pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A frase número 1, aliás, eu poderia até mudar. Vamos botar assim, o parágrafo número 1, porque é relativamente extensa, não é curtinha, e a gente pode refletir. E se você tiver aí a foto da Carmen Lúcia, seria interessante que você, quando eu falasse, vocês já estivessem sabendo quem é a Carmen Lúcia. Ela disse o seguinte: alguém afirmar que houve ilícito com a tranquilidade que se fez aqui é algo inédito em minha vida profissional. É como se o ilícito fosse uma coisa normal e pudesse ser assumido com tranquilidade. É como dizer, ora, brasileiro, o ilícito é normal. A ilegalidade não é normal. Num Estado de Direito, o ilícito há de ser processado e punido. Isso me causou profundo desconforto. E a segunda frase dela, que eu torno a dizer, o segundo parágrafo lapidar, é o seguinte: há atos comprovados de que houve participação do réu em reuniões em que o partido, mesmo com as finanças em frangalhos, teria oferecido dinheiro a outros partidos.
é caso de indagar como a pessoa sequer pergunte como um partido assim pode, de repente, ter tanto dinheiro para distribuir para tanta gente, como se a oferta desses recursos não levasse essa pessoa a perguntar ao secretário do partido de onde teria vindo o dinheiro. Não é possível afirmar que apenas a circunstância de ser presidente do partido tenha levado a esse resultado. Essa é quando ela foi dar o voto, com relação ao presidente do PT, ao José Genuíno, que o secretário de defesa, os advogados de defesa, estavam querendo justificar que ele pegou o dinheiro, mas não ficou para ele. O dinheiro foi para o mensalão como se não fosse uma coisa ilícita ter aquele dinheiro. E o PT não tinha dinheiro. O PT estava devedor. O PT estava passando por dificuldades financeiras. Como é que, de repente, teve tanto dinheiro na mão? Então, essa que é o que eu quero dizer para vocês com relação a estas duas frases ditas pela Carmen Lúcia, que foi essa digna ministra do Supremo Tribunal Federal, que ao mesmo tempo que ela estava ali no Supremo Tribunal Federal, estava aqui julgando o mensalão, ela de repente saía correndo e ia para tratar das eleições, que ela também foi quem presidiu as eleições no Brasil, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Então, meus amigos, a condenação do ex-ministro José Dirceu, nesta terça-feira, no caso do mensalão, pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, repercutiu na imprensa mundial. Informa o jornal Folha de São Paulo. Veículos de comunicação como a BBC, El País, New York Times e Le Monde repercutiram a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não foi só o Brasil quem ficou de olho nesse problema do mensalão. Só quem não quis ver, porque realmente não se importa com os ilícitos no nosso país. Então o site do BBC do Reino Unido, que é o BBC como eles dizem, BBC de Londres, destacou entre as notícias da América Latina uma foto de Zé Dirceu ao lado do ex-presidente Lula, com o título Assessor de Lula condenado por corrupção. O Lula, que quis tanto uma imagem bonita lá no estrangeiro, agora vocês veem que fica ladeado com aqueles que estão envolvidos. Essa foto que foi colocada aí, eu vou falar depois sobre essa foto, o segundo da esquerda para a direita, jovenzinho assim, é Zé Dirceu, na época da Revolução de 64. Eu vou falar sobre o caso da Revolução de 64 e dessa foto. Essa foto foi postada por um jornalista que era amigo dele, que também deve estar aí nessa foto, e esse jornalista, ele fez uma colocação que eu achei um tanto quanto interessante. Pena que o tempo seja curto para eu falar na TV ou na rádio sobre esse tema tão denso. Bom, na foto, José Dirceu, segundo em pé, da esquerda para a direita, que está com a mão levantada, para mostrar que ele estava com as algemas. Aí todos estão com algemas. Foi um dos 15 presos políticos que seriam exilados no México, na época da Revolução, naquele período que até estava todo mundo muito nervoso. Ele foram soltos em troca da libertação do embaixador americano Charles Barks Elbrick, que foi sequestrado por movimentos de resistência. E quem fazia parte desse grupo também era hoje o deputado federal, o Gabeira. O Gabeira, inclusive, é um deputado federal que não entra nos Estados Unidos. Ele não tem visto para entrar nos Estados Unidos, porque ele participou também do sequestro do embaixador americano. Foi sequestrado, inclusive, no bairro da Glória, onde tem ali uma embaixada, e ali na rua Hermenegildo de Barro, não, como é o nome daquela... É Hermenegildo de Barro, né? O nome daquela rua, lá na Glória. E dali ele foi sequestrado.
Agora, o jornalista, ele diz que o Dirceu é um homem corajoso, que mostrou essa mesma qualidade em diferentes momentos da história do país. E a valentia do amigo, segundo o jornalista, é visível do período de repressão até o escândalo do Mensalão, quando como ele disse, sua maior demonstração de coragem foi ter se sacrificado para salvar o Lula. Engraçado, para salvar o Lula, quer dizer, ele está levando todas as culpas e salvando o Lula. Mas o Mensalão, meus amigos, não apaga o que o Dirceu fez pelo país, diz o colega de cela. Bom, a minha opinião, o Dirceu não é o homem o mesmo de ontem. O que o jornalista amigo dele quis dizer é que o Zé Dirceu tem uma história, como Genuíno tem uma história, e como se o Brasil fosse devedor. Eu não sou devedor dele. É de acordo com aquilo que você veja as coisas. É como disse a grande lúcida ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, que eu acabei de falar, de dizer essas duas colocações dela, que ela, ao lembrar que não estava julgando a história pessoal do ex-guerrilheiro, mas os fatos relacionados ao crime descrito no processo. O Dirceu de hoje maculou a imagem do Dirceu de ontem. Aquele jovem idealista do passado, agora foi mordido pela mosca azul, foi absorvido pela sociedade de consumo, que envolve moradia luxuosa, grandes hotéis, altas rodas, boas comidas e bebidas, coisas que o luxo proporciona e que a vaidade, o orgulho, a ambição e a luxúria usam para contaminar o caráter do indivíduo. Isto, hoje, é assim. Para mim, ele é contaminado. Então, Dirceu tenta jogar o Brasil contra o Supremo Tribunal Federal, ele esperneia e está ali, com aquela ambição que não o deixou perceber que estava possuído pelo maligno. Então, o Brasil não merecia um homem tão ambicioso. Imaginem o que o Dirceu faria como presidente da República. E essa é uma das maiores revoltas que ele tem. Porque ele, em vez de Dilma, é que poderia estar na presidência da República. Fomos salvos por Roberto Jefferson, que também vai ter que pagar a pena. Porque ele também recebeu dinheiro do Mensalão, mas depois denunciou o Mensalão. Então seria, se ele tivesse assumido o Dirceu, do jeito como ele diz, eu vou cair, eu vou obedecer o que disse o Supremo, mas vou falar tanto, vou ficar esperneando. Então, seja um juiz esperneante. Continue esperneando, porque vai ser julgado, sim, pelo Supremo Tribunal Federal, para que sirva de exemplo para todos nós, inclusive para mim, para você que está assistindo aí, porque aí nós vamos viver sob um Brasil que tem lei. Não como faz aí e na Venezuela, agora que foi eleito novamente Hugo Chávez para um outro mandato que só acaba em 2019, terceiro mandato dele, mudou a lei do país, ou como os Castros, o Fidel Castro e o irmão dele, que está agora no poder, os dois que ficam se perpetuando, como eu gosto de dizer, como a capitania hereditária. Não, gente, está errado. Então eu quero o meu Supremo, que ele seja absoluto, que ele seja verdadeiro, que ele seja soberano, que nos traga a paz e segurança que precisamos para sermos uma nação livre, com cidadãos ordeiros, prontos para o progresso. Agora, o voto do jornalista, que para mim não me interessa, foi um homem muito conhecido e tal, mas é coisas da vida. E quero dizer para vocês que vamos continuar. Hoje, o Supremo Tribunal encerra o capítulo sobre corrupção ativa de petistas. O Marco Aurélio Melo, o ministro, consolidou o placar pela condenação de José Dirceu durante a sessão de ontem. Os ministros do Supremo Tribunal encerraram, nesta quarta-feira, o capítulo da denúncia, encerram hoje, da denúncia sobre o envolvimento de 3 petistas acusados de corrupção ativa. Isso vai ser hoje. Mas ontem, na sessão,
foi garantida a maioria pela condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do ex-presidente do PT, José Genuíno, e do ex-tesoureiro Delúbio Soares. Esse que eu quero dizer para você que deve estar revoltadíssimo com o Toffoli, porque o Toffoli, o ministro Toffoli, ele defendeu o Dirceu até o último momento e para fazer cartaz. É o único ministro que você vê cheio de livro na frente dele, como se ele fosse um grande estudioso, coisa de jovem, entendeu? E ele, então, da mesmo jeito que ele defendeu o Dirceu, depois acusou o Genuíno. O Genuíno, era presidente na época do PT. Então, ele levou para o cadafalso, entregou o outro. Mas, como o Zé Dirceu tinha sido o chefe dele, porque ele trabalhou com o Zé Dirceu lá na Casa Civil, então ele é cego. Ali é a verdadeira palavra, cego, porque a justiça é cega. É cega quando ela quer dizer que não importa que esteja julgando rico ou pobre, negro, branco ou amarelo ou índio, o que for. Está julgando ali, se olha somente para o que foi feito, o erro cometido. Não, mas aqui ela é cega porque ela não quer ver. Aí é diferente. Então, é o julgamento. Bom, vamos ver o que vai acontecer hoje e vamos passar agora, já estamos a 12 horas e 17 minutos, nós vamos, nossa programação de hoje, e eu digo o seguinte, quem ligar agora ganha o sorteio para um par de convite de ingressos para ver o Renato Piaba. Renato Piaba, no Clube Social de Camaçari, dia 13. Quem ligar, o primeiro telefonema que entrar, vai ganhar o par de ingressos para um show e do espetáculo Renato Piaba é show. Vamos ver, tem um telefonema. Pronto? Está no ar? Alô? Pois não, dona Simara, boa tarde. Boa tarde, com quem eu estou falando? Meu nome é Lameca, eu sou morador aqui no bairro da Globa B, aqui na Bomba. Globa B, na Bomba, meu vizinho? Isso. Muito bem. Isso, conheço muito a senhora, viu? Sou servidor público há 28 anos, doutor Humberto foi um bom prefeito, tá certo? Eu fui do tempo de doutor Humberto, a senhora tomava conta das voluntárias também, fazia um bom serviço social, deixou muita saudade no município e a gente sempre fala para a senhora. Tá certo? Então eu estou contente com quem agora vai se distrair vendo o Renato Piaba? Quero ver também Renato Piaba, quero. E quem que você vai levar ele acompanhando? Eu gostaria de levar a minha esposa, a minha filha, a minha netinha. A netinha só pode ir a partir de 16 anos, viu? Ah, é? Porque como é um show de piadas e tudo mais, então eu acho que seja melhor você ir com a sua esposa. Ah, então é, tá bom? Tá bom. Eu estou muito feliz, então eu vou deixar você aqui com os nossos amigos aqui do estúdio, ou com a Tamara, ou com a Almir, para tomar nota e vocês, então, você poder vir pegar amanhã até às 3 horas da tarde o seu ingresso. Um bom show para você e depois retorne para contar. Vamos lá. Bom, então, já um sorteio nós já fizemos. Agora nós temos o sorteio da bonequinha e temos aí dos 3 carrinhos. Então vamos ver, e daqui já eu digo para a mamãe aí, quem tiver apostas, para ligar para nós. Fica muito alegre o programa quando é assim, né? Meus amigos, quanto ao mensalão, o governador Wagner admite que mensalão pesa e teme por 2014. 2014 tem que temer desde agora, né? Porque Salvador vai entrar agora em eleição de segundo turno e o Wagner exalta o crescimento do número de prefeituras, mas reconhece o peso do mensalão na disputa e não descarta que o PT pode perder as eleições presidenciais nos próximos anos por cansaço do eleitor. Isso informou o jornal O Globo. Por cansaço do eleitor. Eu quero dizer que isto pesa, realmente isso pesa. Mas o governador que queria eleger 320 a 330 prefeituras, ele conseguiu 92. Então,
não foi boa a situação do governador, não. Mas, de qualquer maneira, ganhou a Prefeitura de Camaçari, que é uma coisa bastante importante, né? Mas, veja lá, depois a gente também fala sobre esse assunto, para que a gente tenha uma ideia. Já que eu falei em Salvador, nós vamos, então, falar sobre Salvador, que a campanha para Salvador está muito animada. Então, nós vamos ver o que nós temos aqui de Salvador para vocês. Olha, uma ligação. Não, boa tarde. Alô? Pronto? Quem está falando? Ah, caiu a ligação. Devia ser um garotinho que estava querendo... Vamos ver, eu vou considerar esse telefonema, se for de alguém... Momento. Alô? Oi, boa tarde. Alô, quem está falando? Boa tarde, Cídia. Eu não, Cida. É referente à promoção, como se diz, o sorteio do brinde das crianças. Olha, é o seguinte, era quem, na hora que eu dissesse para ligar, primeiro que ligasse. Mas eu vou considerar, até porque eu vi um menininho, uma vozinha. A vozinha que falou, foi de um menininho ou de uma menina? De menina. Menina? Menina. Então pronto, você vai deixar o seu nome, você vai ganhar, vai levar essa boneca aqui. Você pode pegar, vir pegar a boneca, você vai falar aqui ao telefone com a Tamara, entendeu? É uma boneca que tem um carrinho, que você vai ver, vai poder empurrar o carrinho, então tá levando. E o próximo telefonema, depois, quem ligar, vai levar então esses 3 carrinhos aqui que vocês estão vendo. Carrinhos pequenininhos que criança gosta, chama-se carrinho de coleção, ok? Então está aqui, depois que desligar, que Tamara falar, o primeiro telefonema que entrar, eu já também libero para levar o presentinho da criança. Bom, ontem nós estamos vindo, quer dizer que já foram 2 aqui, já fiquei muito contente, 2 prêmios já foram, e é isso que a gente quer para o nosso pessoal. PMDB negocia apoio à ACM Neto em Salvador. Você sabe que acabou a campanha quase empate lá em Salvador. Eu quero dizer para vocês que foi uma campanha bonita, apesar de que o Ibope atrapalhou muito. A gente já começa a suspeitar dessas coisas, né? Telefonema também? Não, né? Caiu, né? Bom, o terceiro colocado no primeiro turno da eleição de Salvador, que foi o PMDB, ele teve apoio no segundo round, ele deve apoiar no segundo round a ACM Neto, do DEM, contra Nelson Peregrino, do PT. Está em fase final de negociação, o acordo baiano vai na contramão do pedido feito por Dilma Rousseff ao vice-presidente da República, Michel Temer. Dilma reuniu-se com Temer na segunda-feira, dia 8, um dia depois das eleições, e nessa conversa a presidente pediu ao seu vice-presidente, Michel Temer, que se empenhasse pela adesão do PMDB ao PT nas praças em que o partido ficou de fora na disputa final. Mencionou São Paulo e Salvador. Ela será atendida na capital paulista e desatendida na capital baiana. Então, o apoio do PMDB em São Paulo foi o seguinte: o presidente licenciado do PMDB federal, o Temer, fechou com Lula o apoio da legenda à candidatura petista de Fernando Haddad. O acordo foi celebrado nesta terça-feira, em encontro do qual participou o próprio candidato Gabriel Chalita, que obteve 13,6% dos votos do eleitorado paulistano na eleição de domingo passado. E deu-se o inverso em Salvador, porque em Salvador o comando do PMDB é exercido por Gedel Vieira Lima, né? Quer dizer, não é bem pelo Gedel, mas pelo irmão do Gedel, o Lúcio Vieira Lima, aquele que o Gedel elegeu, porque o Gedel era ministro, né? E não se candidatou,
e deixou o eleitorado dele para o Lúcio Vieira Lima. E o Lúcio Vieira Lima, que é o presidente do PMDB hoje. O Gedel é amigo de Temer, ex-ministro de Lula, atual vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E Gedel faz oposição ao governador petista na Bahia. Ele é oposição a Jacques Wagner. Então, de olho na disputa pelo governo do Estado em 2014, ele negocia o apoio de ACM Neto de costas para Peregrino. E os movimentos de Gedel produziram até um curto-circuito com o senador Waldir Raupp, que responde formalmente pela presidência do PMDB desde que Temer licenciou-se do cargo em janeiro de 2011. Então, nós temos aqui mais um telefonema, vamos dar essa paradinha aqui. Eu fiz essa exceção porque, meus amigos, nesse momento que a gente está dando meia notícia, complica um pouco, mas como é criança, nós não podemos deixar a criança esperando. Vou mostrar aqui os 3 carrinhos. Quem é que está falando? Júlia da Bomba. Da Bomba? Também da Bomba? Tá bom. Ok. Nós vamos... eu fui da ilha agora da Beira, né? Agora foi da Bomba. Tá ótimo. Somos dali todos pertinhos. Então você vai falar agora com Tamara. Como é seu nome? Júlia. Júlia? Tudo bem, Júlia? É pra ser menininho, hein? É minha neta. Hein? Minha neta. Sua netinha, tá bom. Mas não faz mal que seja carrinho. Alega também, né? Então tá aqui, olha, 3 carrinhos. E conforme for, amanhã eu trago mais os brinquedinhos pra cá. Então tá aqui, pode falar com Tamara, que Tamara então vai tomar nota pra vocês, viu? Um beijo nas crianças e um beijo para você também. Bom, então, como eu dizia, o Gedel, pelo que eu soube agora, vai realmente fechar com hoje à tarde, às 3 horas da tarde, vai fechar o acordo com a ACM Neto. E quanto a Mário Kertz, esse não vai. Em privado, o Mário Kertz disse que não deve acompanhar Gedel no apoio à ACM Neto. Para tornar-se candidato, deve se desvincular da emissora de rádio que ele conduz em Salvador e, derrotado, ele vai retornar ao negócio dele, a tomar conta da sua rádio, do seu programa, um negócio que depende de publicidade para sobreviver, e o governo, chefiado por Wagner, responde por expressiva fatia do bolo publicitário. Bom, e Dilma, com relação a Gedel, tá aí, Gedel, não, ela é a dona da caneta e de temperamento mercurial, né? Sobe, de repente, desce. Ela até poderia rodar a baiana, como a gente gosta de dizer, mas arrisca-se a converter o PMDB de Gedel, de oposição local do PT, em adversário do seu projeto reeleitoral em 2014. Então, o petismo propaga a versão segundo a qual Dilma cogita exonerar Gedel da Caixa, mas outros dizem que não, que ela não fará isso, porque ela não pode perder um futuro apoio do PMDB aqui em 2014. Pois é, política tem dessas coisas. É o próprio Gedel. Dizem que Gedel, o PMDB quis ir na frente dele, vindo por Temer, né, vice-presidente da República, vindo por Waldir Raupp, que é o presidente do PMDB a nível nacional, e Gedel não, Gedel quer que fale com ele, né? Neto converse com ele, e ele negocie com Neto, né? Bom, nós temos aqui como está o movimento nas ruas de Camaçari. Vamos lá? Após o domingo de eleições, parece que Camaçari ainda não retomou o ritmo habitual, pois ainda paira sobre a cidade um clima de feriado. O ritmo está meio fraco, mas vai melhorar. A semana está passando o dia de domingo, né? Pouco movimento, né? Mas daqui para frente eu penso que vai melhorar. Tá mais um pouco devagar, né? Mais lento. Também uma hora dessa a caixa ainda não abriu, que é quem mais traz o movimento aqui. Mas dá para ir levando devagarzinho, né? E aí estou aí, né? Dou um abraço também à doutora Simara Ellery, que foi a esposa de Dr. Humberto Ellery. Fichei na prefeitura com o Dr. Humberto Ellery.
né? A doutora Simara fez uma boa administração, as mulheres, meio com as mulheres, né? Estou achando fraco, porque está cedo e vai continuar por causa do movimento, né? Porque está fraquinho, mas eu tenho certeza que daqui uns dias vai ficar bom. Aparentemente o pessoal ainda está, né, na ressaca pós-eleição e o movimento do comércio aparentemente é menor, né? Já que estamos próximos a um feriado, né? E comemora também o Dia das Crianças. Eu acho que o pessoal ainda está em casa, né? Esperando, né? Alguma reação, alguma outra coisa, porque a política geralmente gera, né, um certo desgaste também, né? Muita gente, né, trabalha nisso, né, e vive em consequência disso também, né? A cidade está um pouco parada, o movimento de consumidores está mais fraco e o comércio aguarda ansioso para a retomada dos consumidores para que os lucros voltem a aumentar. Os estudantes municipais e estaduais retornaram às aulas nesta quarta-feira. E quanto à rotina político-administrativa, é certo que só retorne a partir do dia 15, próxima segunda-feira, devido ao feriado de sexta, homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Os eleitores que votaram no candidato vencedor fazem suas comemorações. Eu acho que foi bom a eleição, Ademar Delgado ganhar, porque dá continuidade às obras, né, os serviços que Caetano já fazendo, que para mim fez uma ótima administração Caetano. Nosso prefeito ganhou, Ademar ganhou, nós demos força, eu votei nele e sou dele mesmo e não tenho dúvida. E um abraço para o prefeito Caetano e um abraço para Ademar, e eu sou ele mesmo e acabou. E estou muito feliz porque ele ganhou. Pois é, você vê que eleição é isso, cada um tem o seu ponto de vista, né? A pessoa vê o que é melhor para a sua cidade, para si também, é lógico que seja assim. Agora, dizer que Tude foi o grande derrotado destas eleições, seria sido o grande vencedor se Maurício tivesse ganho, ele estava sendo carregado nos braços. Eu acho que ele iria até mais alto do que o próprio Maurício. Mas, como perderam as eleições, dizem que o grande derrotado teria sido o Tude. E que Maurício também estaria morto junto com o Tude. Dizer isso é perder-se no tempo. Não é bem assim. Não subestime os perdedores, não. Esses perdedores saíram com 48.610 votos, com 43,15% dos votos dessa cidade. E o Ademar Delgado, conseguiu, com todo o aparato do prefeito e com a sua prefeitura, 48,42% dos votos. Ou seja, 55.680 votos válidos. 7.070 votos separou Ademar de Maurício. Então, tudo bem. Aquilo que eu disse, quem foi o fiel da balança foi o Zé de Elídio, que está aí nas ruas, passando com carro de som, agradecendo a comunidade. Para ele é o grande herói, e para outros, ele foi aquele que crucificou, né, um partido, né, um grupo político. Então, são visões de cada qual. Cada um observa pelo seu ângulo, né, pelo seu lado. Então, isso que fez a diferença, então, foi ele. Se Delgado elegeu 11 dos 19 vereadores, está livre para fazer uma boa administração. O que todos nós queremos é que ele faça essa boa administração. Eu digo isso porque li um artigo, muito bem escrito, por sinal, num blog de Camaçari, que disse uma coisa que, por um lado, achei muito bonito, muito poético, muito histórico, né? E nos reportamos a Grécia Antiga, tudo muito bonito. Mas ele disse que o ex-prefeito Tude embarcou, na noite de domingo, na canoa dos mortos da política. Disse mais, como na mitologia grega, o derrotado, após tentar voltar ao poder no timão da candidatura Maurício de Tude, segue para as profundezas dos 100 mandatos e com âncora arriada no terreno movediço da justiça. Uma imagem bem poética, realmente. Então, ao contrário da maioria dos políticos, Tude desembarca noutra dimensão e pega noutro rumo. Pois bem, meus amigos, não sei não. Se será assim,
uma vez que os ventos mudam, uma vez que os ventos sopram em sentidos contrários, muitas vezes, e de repentemente, não mais do que de repente, como diz o poeta, podem se pegar uma correnteza de ar e as coisas podem mudar. Então, como no rio, também o barco que navega à frente pode encalhar, pode bater em uma pedra e afundar, e com isso mudar uma história. Quando os náufragos pedirem ajuda para não se afogarem, pedirem ajuda para aquela embarcação que segue atrás, e vão pular para dentro da embarcação. Então, coisas da vida. E quanto a Maurício, disse até o blog que após se despedir do morto, Tude, terá de definir rumos, reajustar identidade, refazer planos. Mas quem perde uma competição tem que fazer isso mesmo. Tem que se rearrumar. Tem que agradecer o grupo, os eleitores e dizer, meu amigo, não deu. Mas estamos juntos, né? Vamos pensar em como a gente vai fazer o trabalho agora. É a lei da vida. É como essa senhora chegou a chorar, se emocionou. Para ela, a sobrevivência dela era o grupo que aí está, que souberam dizer para ela, olha, Caetano saindo, as coisas não continuam. Vocês não vão mais receber a cesta básica, não vão receber mais casas, não vai haver, não vão ter o salarinho, família. Não era nada disso, continuava. Mas ela fez o certo. E, portanto, até os vereadores, muitos que foram eleitos da oposição, alguns poderão pular. Porque já dizem que até um que era o vice de Zé de Elísio, já estaria dizendo que para ele tudo bem, que não tem problema nenhum, né? Que dizem que está tranquilo, deve ter a terceira maior bancada da Câmara, que é o vereador presidente municipal do PRTB, o Kleber Alves. Então, com a força da terceira maior bancada na nova Câmara de Camaçari, o Kleber Alves mostra que a política é pragmática e não tem essa de brigar para sempre, e garante que é da vontade dele, com o aval da direção nacional e estadual, manter as conversas com o prefeito eleito Ademar Delgado. Então, para ele fui, ou então não é, ou então estão dizendo que ele está dizendo isso. Mas e se for? Se for, a vida é dele, e a análise é da comunidade. Então, nós temos que entender isso. Olha, bola para frente, vamos olhar o sol brilha, vamos olhar para essa chuva e dizer, aguê aqui, a minha horta, para que ela dê frutos, ou então, belas no meu jardim, dê belas rosas. É isso que nós temos que fazer. Bola para frente. Sucesso, Ademar Delgado. Sucesso. Você venceu. Muito bem. Obrigado, você venceu. Obrigado, Maurício, por você ter representado as oposições. Muito bem. Fantástico. Agora, vamos para frente com dignidade. O que for certo de Ademar, traremos aqui. E o que for errado, nós também levaremos para vocês. Com toda tranquilidade. Agora, meus amigos, uma paradinha. E vamos entrevistar Haroldo da Loteria, o meu grande amigo Haroldo, que vai ser entrevistado por Humberto Heller, com muita admiração e carinho de todos nós. Voltamos já já. O Graac sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado.
Quanto Amigos e amigas de Camaçari, estamos continuando, dando continuidade ao programa Cimara Ellery e entrevistando hoje mais um candidato. Ontem nós entrevistamos de Elísio, hoje nós estamos com o Haroldo da Loteria e estamos convidando o Índio, o Maurício e o Ademar. E convidamos também o prefeito Caetano, Luiz Carlos Caetano, para vir aqui também fazer um pronunciamento, agradecer, enfim, o que ele achar por bem. Os microfones estão abertos, fizemos contato com algumas das pessoas da assessoria política dessas pessoas e estamos esperando apenas a resposta. De qualquer maneira, aqui de público eu também estou convidando, porque o programa Cimara Ellery é um programa que dá voz e vez a todos. Nós somos apartidários em termos de comunicação, como estamos fazendo agora. Agora nós estamos aqui com o Haroldo, estamos aqui com a Ilai. Vou passar a palavra Ilai em seguida para o Haroldo para a gente começar esse nosso bate-papo e ele explicar as razões da candidatura dele e como é que foi o resultado. Boa tarde, Camaçari. Estamos ao vivo pelo 3040-2700. Da mesma forma que ao longo da semana você vem participando conosco, é só ligar que nós colocaremos você aqui no ar, ao vivo, para falar com o Haroldo, que é o nosso convidado do dia de hoje. Haroldo, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor Humberto, dona Cimara, Ilai. Eu quero agradecer nesse momento essa oportunidade mais uma vez para estar agradecendo aos nossos eleitores que confiaram em mim. Foi o voto que eu tive foi o voto mais correto da política de Camaçari. Quem votou em mim realmente queria mudança. Não se opôs a uma campanha de pé no chão, uma campanha pobre. Eu fiquei muito feliz com o resultado das eleições. Eu esperava mais, que todo mundo espera mais, mas sem recurso para trabalhar diante de uma política como está a Camaçari hoje é difícil. Mas mesmo assim não me desanimou. Me animou porque me deu uma experiência nova na política Camaçari. Ficou provado que está faltando realmente pessoas sérias na política de Camaçari, mas o momento não era esse. Será oportuno que Deus me deu outra oportunidade, se assim for, eu serei o novo candidato. Se não for, eu me conformarei com o que Deus me deu. Haroldo, então já engatando a pergunta, você então não recebeu apoio financeiro e estrutural do PSOL nacional e estadual aqui em Camaçari? Não, o PSOL não teve estrutura financeira nenhuma. Nada nós tivemos. Tivemos somente 2 mil, só o santinho foi 100 mil santinho que nós tivemos, foi uma pouca coisinha mesmo. Não tivemos faixa, não tivemos cartaz, não tivemos nada, não tivemos carro de som, não tivemos nada. O apoio que nós tivemos só um pouquinho de santinho para os candidatos, somente isso que não deu para nada. E você recebeu algum pedido ou a oposição e a situação, em algum momento te chamaram para ir compor a bancada deles? Olha, mesmo me convidasse, eu não iria. Não iria de jeito nenhum, porque o PSOL tem uma linha diferenciada. É tanto que você viu o resultado das eleições aí, que está todo mundo em casa aí. Acho que ninguém perdeu aí, os dois empataram. Que quem perdeu aí está em casa do mesmo jeito. Então, eu acho que o PSOL fez uma política diferente. Não aceitaria, como não aceito estar do lado deles, nenhum deles. Não tenho nada contra ninguém, mas também não quero estar do lado deles. A prova foi tanta aí que essa compra de candidatos ficou muito desmoralizado nossos políticos em Camaçari. Haroldo, e quantos votos você teve e esse eleitorado foi aonde? Foi aqui, foi na Orla, foi na sua terra lá em Parafuso? Como é que foi isso? Olha, eu tive 1.052 votos, foi o resultado que eu vi aqui. Mas eu tive em todas as urnas, eu tive voto. Então, fui votado em Camaçari inteiro. Então, eu fiquei feliz por isso que as pessoas que me deram um voto de confiança foi um voto sincero. E muitos que tentaram votar, mas também não ficaram na dúvida, esse eu posso até perdoar, porque a opinião de cada um é válida. Agora, Haroldo,
Se por acaso tivesse faltado 1.052 votos para que Maurício de Tudo tivesse sido eleito aqui em Camaçari, você, nesse momento, estaria se sentindo constrangido diante da população camaçariense? Olha... Por não ter ido para compor ajudar o Maurício. A oposição? Olha, se dependesse de mim, ele perdia mais feio ainda. Porque quando se juntou ele com aquela quadrilha toda ali, meu amigo, eu sabia que ali era ser pior ainda para Camaçari. E se eu fiquei satisfeito, eu queria ter mais 10 mil, tirar 10 mil dele e também mais 10 mil do outro também. Para poder me fortalecer, sair, mostrar a eles que Camaçari tem uma pessoa de respeito. E para se fazer política não precisa fazer sujeira. Como hoje a política Camaçari está suja, dos dois lados. Então, se faltasse um voto, eu ainda tirava mais um dele para ele perder do mesmo jeito. E seus vereadores? Você então, nesse ponto de certeza, de honestidade, lealdade, você é radical? Nessa parte eu sou, porque hoje Camaçari, como eu falei, Camaçari está faltando político. É verdade. Tem politiqueiros, político não tem, então eu não faria parte, nem um pouquinho constrangido. Ok. Como ficaram os seus vereadores, Haroldo, na votação deles? Como é que você sentiu os números dos seus vereadores? Olha, veja bem, nós não tivemos recurso nenhum para ajudar nossos candidatos a vereadores, nada mesmo. Não tivemos condições de fazer nada para os nossos candidatos a vereadores. A votação foi muito pequena, muito baixa. Eu fiquei sentido porque o povo não entendeu nossa mensagem, que nós pedimos, saímos pedindo de pé no chão. Mas eu fiquei satisfeito com alguns, que se mantiveram com coerência e com honestidade. Mas teve outros que Maurício comprou, como eu falei até naquele debate, quem compra mercadoria podre vai feder em casa. E aconteceu uma carniça na campanha dele, que foi um fedor, caiu fora, perdeu do mesmo jeito. Haroldo, essa programação do PSOL é uma programação política de longo prazo, não é isso? Mas eu tenho visto que ela tem dado bons resultados no norte, né? Tem um candidato a prefeito que eu acho de Belém, em outras cidades aí já ganhou algum prefeito do PSOL. Quer dizer, o pessoal continua devagarinho, mas está na alvorada dele subindo, né? Olha, aqui na Bahia, por exemplo, Feira de Santana, nós somos bem. Em Salvador, nós elegemos um dos candidatos a vereador mais bem votado. Foi 16 mil e poucos votos, mas acho que é o segundo mais bem votado da Bahia, de Salvador. Em Juazeiro da Bahia também nós somos bem votados. Várias cidades do interior nós somos bem votados. Então o pessoal está fazendo uma trilha muito boa. Nós elegemos em Maceió vários vereadores, muitos vereadores aí, e outra cidade também. Então acho que a linha do pessoal hoje está boa. Não temos pressa para ficar fazendo igual o PT fez, para poder crescer se vendeu. E o pessoal está crescendo com humildade, com honestidade e transparência, que a nossa política está boa porque está limpa. Não tem aquela sujeira que está tendo nos outros partidos. Haroldo, em algum momento você se arrependeu de não ter sido candidato a vereador, porque nesse momento você poderia estar sendo eleito pela quantidade de votos que você teve e pelos votos dos seus vereadores no seu partido. Você não acha que teria sido uma boa estratégia ter sido candidato a vereador em vez de candidato a prefeito? Olha, veja bem, eu saí candidato a prefeito pelo PSOL, como eu disse antes e também falei nas entrevistas no debate, está faltando um nome limpo em Camaçari para ser candidato a prefeito. A prova foi nessa eleição agora. Se você analisar o perfil de cada candidato, o que aconteceu pelos bastidores, quem saiu vitorioso nessa campanha foi eu. Pelos poucos votos que eu tive, mas saí de cabeça erguida, estou em Camaçari, moro aqui, trabalho aqui na minha loteria. E os outros que fizeram a sujeira que fizeram, já abandonou a cidade, já foram embora, só vem aqui de 4 em 4 anos, então de 2 em 2 anos com o tempo político. Então, não me arrependo, fiquei satisfeito. E se o partido quiser me solicitar, serei candidato a qualquer coisa pelo partido. E mesmo se eu não ser candidato, eu vou ajudar o partido a crescer, porque eu vi até hoje no Brasil um partido crescer com tranquilidade, com honestidade e transparência. Olha só, em alguns blogs aqui da cidade de Camaçari, eu cheguei a ver, agora um período antes das eleições, alguns comentários políticos que falavam a respeito de algumas pessoas que estavam como poetas na política e que política não se fazia com poesia
e nem com comportamento aventureiro, de chegar e achar que vou tentar para ver no que é que dá. Política tem que ser feito com estratégia, com trabalho de base consolidado. Agora, a minha pergunta para você. Você acha que você foi um poeta que tentou quebrar essa certeza que hoje as pessoas têm de que não é possível fazer política sem dinheiro? Olha, veja bem. Todo candidato pobre, ele é criticado pelas pessoas, porque as pessoas, os eleitores principalmente, aqueles eleitores que vivem da barganha dos políticos, sempre há essa estratégia. Como aqui em Camaçari não é diferente dos outros lugares. Aqui, se você é pobre, você não tem razão para viver. É o que eles acham, mas eu acho o contrário. Eu não saí para fazer poesia, não saí para fazer aventura. Eu saí com certeza do que eu estava fazendo, do que eu estou fazendo. Eu busquei o melhor para a nossa cidade, mostrei nossas propostas com dignidade. Agora, aqueles outros que não mostraram proposta, que pegaram dinheiro mesmo de vários empresários, aí sim foram os verdadeiros poetas. Esses são os verdadeiros poetas. Mas a mim não, porque eu não peguei dinheiro na mão de empresário nenhum, não me comprometi com ninguém, o que eu fiz foi de coração, e eu tenho certeza que uma pessoa do meu nível jamais ia sair candidato por aventura. Eu saí porque está faltando um homem de palavra nessa cidade. Muitas pessoas aqui que estão na política, você viu aí, só bastou largar 10 reais e estava pulando de um galho para outro. Isso, disse que realmente essa política aqui foi muito forte, muito pesada nesse sentido, né? Não foi pesada, não. A política do compra, a política do vale tudo. Fica feio. Hoje você vê quantas pessoas ficam mais aí. Agora, a gente só compra o que está à venda. É, justamente. Né? Então, é uma questão moral, geral, ética e moral. Né? Como é que você falou? Aquele que compra, né? Quem compra mercadoria podre vai sentir o cheiro em casa. É. Foi o que aconteceu. Se eu comprar um pedaço de carne podre e levar para casa, vai sentir um mau cheiro. Agora, Haroldo, a gente precisa de esperança e perspectiva. O que você pensa em termos futuros de política, de estratégia? Como é que vai ser, a partir de agora, o seu futuro político dentro da cidade de Camaçari? Veja bem, nós pegamos um pessoal que não tinha estrutura nenhuma para sair candidato a nada. Eu recebi o convite e saí. Não tínhamos nem candidato a vereadores, como você viu, a prova está aí. Foi muito fraquíssimo nossos candidatos. Mas agora, a partir de novembro, nós vamos começar a fazer umas filiações com pessoas decentes, pessoas que tenham realmente a visão do que é um partido político, pessoas que mostrem clareza, porque... E mesmo assim, eu só vou me decidir se vou ser candidato ou não lá para frente. Mas agora vamos estruturar um partido, porque hoje em Camaçari tem, acho que 30, 40 partidos, que o nome já é partido mesmo, é pedaço, não é um partido. Não é nem partido, é pedaço. É pedaço, esbagaçou. Então, nós queremos fazer um partido para que tenha, pelo menos, as pessoas saibam o que está falando, saibam o porquê da legenda. Então, o nosso futuro na política de Camaçari é nos organizar. O resultado vem de acordo com o nosso merecimento. Quem sabe mais tarde as pessoas não vejam a gente com a diferença e venham nos ajudar. Porque é melhor o povo nos ajudar do que o empresário bancar a gente. Porque hoje eu estou vendo pessoas que se elegeram aí, e quem não se elegeram está com a corda no pescoço. Então, isso não é. Hoje eu saí, mas eu estou aqui tranquilo, estou trabalhando sem ter dor de cabeça. Não é melhor assim? Então, eu acho que o nosso futuro pertence a Deus e não a nós. Mas, com relação ao povo, Haroldo, e aquela experiência que você viu quando nós nos elegemos em 92, não deu para você fazer as caminhadas, cantando, batendo tambor, como a gente fazia? Já aconteceu, eu queria fazer isso, mas só que o pessoal já estava tendo tudo pago, já tendo comprado, o pessoal já estava tudo na mão dele lá, com dinheiro, pagando para seguir eles. Como é que você vai encontrar pessoas para andar de graça? Como nós tivemos naquela 92. Então, naquela 92 foi todo mundo do coração. Do coração. E essa agora é diferente, é do milhão, todo mundo quer dinheiro. Você vê a cidade como está parada? Parou de dar gasolina, o pessoal não roda mais com carro. Os motoqueiros eram moto para caramba. Então, quer dizer, foi uma política paga. Como é que nós vamos concorrer numa cidade como Camaçari desse jeito? Só aquelas pessoas que realmente querem dar um voto de confiança. Você vê a cidade hoje aí, o comércio parou.
a cidade parou. Então a prova... A cidade está triste? Não, triste. a cidade está alegre, porque se livrou de um bocado de malfeitores, de barulho, de coisas que não estavam trazendo resultado. Só estava tendo resultado mesmo para os postos de gasolina, onde estava abastecendo um carro, moto, caminhões e outras coisas. Então isso foi o que trouxe de benefício. Mas para a política em geral, não. O comércio geral, não. Okay. O Haroldo, as pessoas podem continuar vendo em você uma pessoa capaz de fiscalizar, de apoiar, de representar, mesmo você não tendo sido eleito aqui no município de Camaçari? Sim, porque é o seguinte, nós vamos cobrar as promessas de campanha, porque eu quero ter a oportunidade que vocês podem me convidar aqui para poder falar, ou no rádio, qualquer rádio também. Claro, já sinta-se convidado. Porque quem promete é dívida. No entanto, na eleição passada, o prefeito atual prometeu tanto e não cumpriu. E agora conseguiu eleger o candidato dele e as obras já estão aí com a rede de esgoto sanitário que não foi concluída. Como ele disse que ia concluir, eu espero que venha concluir, porque eu vou cobrar e vou estar debatendo, vou falar nas comunidades. E nós temos um trabalho, todos nós temos que ser um fiscal. Ou a gente fiscaliza os órgãos públicos, ou então nós ficamos perdendo nosso dia jogado fora. Exatamente. Então nós temos obrigação nossa. Não é criticar, cobrar é diferente. Eu detesto criticar, porque no final ele prometeu, tem que fazer. Não é criticar porque você é ruim, não presta não. Eu sou contra isso aí também. Ok, a gente está chegando no finalzinho aqui. Haroldo, eu queria pedir suas considerações finais, seu agradecimento para o nosso telespectador, e aí depois eu passo a palavra aqui para Humberto. Eu quero agradecer a todo o povo de Camaçari, mesmo pela quantidade de votos que eu tive, eu acho que me sinto feliz por isso. Obrigado a vocês também por dar a oportunidade de a gente ter essa dinâmica toda aqui. Uma coisa ficou bem clara nessa política. Quem não me conhecia como Haroldo, passou a conhecer Haroldo. Sabe que Haroldo não é aquele bicho de sete cabeças que muitas pessoas faziam, ou então pensava que Haroldo era um milionário. Haroldo é uma pessoa simples, de pé no chão, e que mora aqui em Camaçari. Sempre morei, sempre sou daqui. Nascido e criado aqui? Nascido e criado aqui, lá de Monte Gordo, moro aqui na Rádio Auá. Eu quero agradecer de coração a todos. Eu espero que cada um que votou não reclame. Se olhe no espelho e pergunte por que votou errado, certo. Só isso que eu quero dizer. Ok. Ok, Haroldo, eu queria agradecer também ao nosso telespectador, agradecer a sua presença e dizer que, de antemão, já está aqui, convidado, sempre que possível conosco aqui, estará presente, porque é uma pessoa que tem muito a somar aqui ao nosso programa e à cidade de Camaçari. Não é isso, Humberto? Bom, resta-me agradecer a você, telespectador, que ficou assistindo o nosso programa. Convidamos Haroldo, como convidamos o Índio, estamos convidando a todos, como eu disse aqui, porque este é um programa que leva a você, ao vivo e a cores, as opiniões, os sentimentos, os problemas, as alegrias, os sofrimentos, enfim, a vida de Camaçari. Vida que nós queremos cada vez melhor, vida que nós queremos cada vez mais ao agrado de vocês. O programa Cimarela se propõe a isso, discutir a vida do povo de Camaçari, mostrar o que é certo e mostrar aquilo que não é certo. Então, agradecer a paciência de vocês, aguardo que nós vamos ter aqui também mais candidatos, inclusive candidatos a vereadores que forem eleitos, da extrema direita à extrema esquerda. Nós não temos aqui preferência partidária. A nossa preferência é você, companheiro de Camaçari, para que você viva bem com sua família e que Camaçari seja uma cidade alegre e feliz. Muito obrigado e até a próxima.